7 minutos, a gente abre essa edição falando sobre economia, não é verdade? Muitas portas fecharam aí durante a pandemia. Nossa audiência, com certeza, né, Riva? Já ouviu aquela frase que é muito usada dizendo o seguinte: vamos pensar na saúde e economia, a gente vê depois. E aí, muitos empreendimentos, de fato, não resistiram aí às regras e limitações que foram determinadas pelos gestores de saúde. Só que o Paraná agora acabou de registrar aí um índice bastante interessante que a gente destaca na abertura desse jornal. São 18 mil novas empresas que foram abertas exatamente aí no mês de novembro. Então, quem vai trazer os detalhes para a gente a respeito dessa retomada e abertura de empresas, das pessoas que têm aí a resiliência, a vontade de empreender no nosso estado, é a repórter Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Uma retomada extremamente importante, né? O Paraná ganhou mais de 18 mil novas empresas em novembro e agora registra um saldo positivo de 142.107 novos estabelecimentos em 2022. Em 11 meses foram abertos 252.359 empreendimentos e houve a extinção de outros 110.252. Os dados são da Jusepar, Junta Comercial do Paraná. O estado tem atualmente 1.560.000 empresas ativas. É um dos maiores números da história recente. Do total de empresas abertas em 2022, a maioria corresponde a MEI, com 75,34%. Outras 21,38% são limitadas e 2,75% têm como natureza jurídica empresário. Os outros segmentos, como cooperativa e consórcio, têm percentual de abertura abaixo de 1%. Em novembro, o Paraná também foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do país, com média de 15 horas para análise de 4.095 processos. O estado ficou atrás de Sergipe, Espírito Santo e também de Roraima, que processam menos dados. O tempo está bem abaixo da média nacional, de 1 dia e 12 horas. Neste ano, todos os registros do estado, depois de março, estão abaixo de 1 dia. O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e também na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio. Do total de empresas abertas no estado, 95% concluíram o processo em até 3 dias, 4% em até 5 dias e 1% em até 7 dias. No mesmo período de 2021, o tempo de abertura de empresas no Paraná estava em 1 dia e 2 horas, para análise de 4.718 processos. Naquele ano, 92% das empresas conseguiram ser abertas em menos de 3 dias. Ou seja, está ficando cada vez mais rápido, né, Rafa? Volto contigo aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa. Riva, é importante a gente conversar sobre isso. Nossa audiência, por exemplo, foi muito crítica a medidas adotadas em relação ao fechamento de empresas e regras estabelecidas, né? Havia um questionamento, principalmente aqui em Curitiba, na situação de você não ter, por exemplo, mercados fechados, lojas de material de construção que no final de semana ficavam lotadas e ter regras muito duras para outros segmentos. Passado esse momento, houve também uma cobrança muito intensa do setor empresarial em cima da prefeitura e também do governo do Paraná e outras entidades, no sentido de ter um contraponto, um apoio, uma liberação. Não trabalharam e aí tiveram a cobrança normal de IPTU, água, luz e energia. Muita gente fechou as portas. Eu andando pelo meu bairro, por exemplo, consigo perceber com clareza o fechamento de negócios. Mas agora parece que há aí uma perspectiva com essa questão de números de comerciantes ou de pessoas que têm, enfim, resiliência. Porque no Brasil, ser empresário, vamos falar a verdade, que é para poucos, não é simples. Ser brasileiro é uma questão de resiliência e resignação. É o setor que mais gera empregos no país, mas enfim, a gente sabe a questão da carga tributária, como funciona, as dificuldades. Então é um bom sinal essa questão da abertura de empresas no Paraná
ter números positivos? Eu vejo como duas formas, né, Rafa? Porque a maioria foi MEI. São pessoas que estavam na informalidade, tentam de alguma forma dar alguma nota, alguma coisa para ter o INSS, porque o MEI te permite isso, né? O microempreendedor individual, você paga um valor lá, X, pela sua movimentação, e você tem o INSS, né? Você fica na informalidade, mas pelo menos você tem essa possibilidade da aposentadoria depois. Então, para mim, é um mix das coisas, né? Hoje você vê essa pejotização acontecendo dentro das empresas, o que é um movimento comum. Tanto é que o próprio PT não vai conseguir mexer nessas regras, tá? Vão querer fazer, mas não vão conseguir, e o Congresso já deixou isso bem claro para o novo presidente da República, que deve ser diplomado no dia 12, que é o presidente Lula. Tem coisas que são irrevogáveis e irretornáveis. Por exemplo, o imposto sindical é outro que ele não vai conseguir mexer. Se mexer é por decreto. Por decreto tem prazo, e o prazo é de 90 com mais 90, ou por uma MP e se extingue ali. Então tem coisas que não retornam mais, que as pessoas se adaptaram. E tem muita gente que prefere isso, né? Não ter esse vínculo empregatício, trabalhar por projeto, trabalhar de uma outra forma. A relação empregatícia, ela se modernizou. E as leis brasileiras são consideradas hoje talvez das mais modernas do mundo, desde que nós tivemos aí a reforma trabalhista. Enfim, mas é um bom indicativo, porque a partir de agora os MEIs também vão poder contratar pessoas, né, Rafa? Tem essa alteração. Os MEIs vão poder ter até 3 funcionários, se não me falha a memória. Se eu não estou enganado aqui, eu posso estar porque é muito número. Hoje é 1, né? Agora pode ter até 3, subiu o valor de faturamento. Então as pequenas empresas vão conseguir se formalizar, vão conseguir gerar renda para outras pessoas, já são responsáveis por quase 60% dos negócios nesse país e um pouco mais de 63%, beirando os 65% aí da geração de empregos, né? Que é aquele emprego de bairro, eu trabalho aqui, moro aqui também, tô sempre perto do bairro e tudo mais, né? E a gente tá vendo, Rafa, que isso trouxe uma aceleração. Esse é um dos motivos de uma aceleração da renda, que passou do 2.000 e poucos reais, dos quase 100 milhões de brasileiros que estão empregados, e que isso contribua também para diminuir a miséria das pessoas, dos 63 milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza ou abaixo disso, né? Que esse fortalecimento das pequenas empresas, do negócio de bairro, possa ajudar nisso também. Mas a esse empresário cabe. É pequeno? Pode ser, é micro, mas tem que pensar como grande e ter uma gestão como grande para que um dia possa chegar nesse nível também e gerar cada vez mais e mais empregos. Ninguém começa gigante, todo mundo começa pequeno. E essa é a porta de entrada, assim, para você ir para o mundo dos negócios e tentar crescer cada vez mais. É um bom indicador esse das aberturas das empresas. 10 horas e 15 minutos.